que seria situações unidimensionais? Por exemplo, aqui eu tenho um dinamômetro, eu estou aplicando uma força e fazendo esse corpo entrar em movimento. Estou aplicando uma força ao longo do movimento. Então, o que vocês viram até agora permite vocês tratarem esse tipo de situação. Mas, e se eu aplicar assim? Se eu faço esse móvel entrar em movimento, aplicando uma força, mas com um certo ângulo com a horizontal. Nota que a situação passa a ser diferente. Se eu aplico assim, ó, então, a mola está se distendendo muito mais. Como é que eu faço análise de uma situação dessas? Eu tenho uma força aplicada aqui, eu tenho uma força, peso que está aplicada nesse corpo, e mais a mesa está aplicando forças nesse corpo. Essas forças que a mesa aplica nesse corpo, tem uma parte que é normal e uma parte tangencial que a gente chama de força de atrito. E a análise de todo esse movimento exige a notação, exige que vocês tenham a ideia de tratar vetores. Isso aqui eu já vejo essa força como separada, tem uma componente horizontal, uma componente vertical aqui, eu analiso ali e tenho uma familiaridade, uma tranquilidade para lidar, para separar esse movimento e analisar o que acontece em cada uma das direções. E o que me dá essa tranquilidade? É o ter facilidade com lidar com notação de vetores. E é isso que a gente quer passar para vocês. É treinar o olhar de vocês, para vocês, quando olharem uma situação, visualizarem com notação vetorial. Eu vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo θ, vou chamar esse lado do triângulo de A, esse de B, esse de C. Esse ângulo aqui vale quanto? 90 graus. Mas eu só posso descrever em graus ou eu posso usar radianos, né? Em radianos, quanto é que vale esse ângulo? Π sobre 2. Um ângulo raso é 180 ou π radianos e o ângulo reto π sobre 2 radianos. Vamos lá, relembrando. O que é o cosseno de θ? Quanto vale o cosseno de θ geometricamente aqui, olhando para o triângulo? A sobre C. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno de θ? B sobre C. Mas eu estava perguntando de um teorema famoso. Que teorema famoso é esse? Pitágoras. E o que o teorema de Pitágoras afirma? A hipotenusa ao quadrado soma dos quadrados dos catetos. Bom, essa relação cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cateto oposto dividido pela hipotenusa, define o seno e o cosseno para essa situação aqui, em um triângulo retângulo, em que o ângulo θ necessariamente é agudo, porque a soma dos ângulos tem de dar 180 graus. Eu chamo esse do círculo trigonométrico, é um círculo com raio igual a 1, e essa distância daqui para cá é o cosseno de θ. Essa distância, esse cateto oposto, ou seja, se eu projetar isto aqui, essa distância é a mesma que essa, é o cateto oposto. Portanto, se eu olhar nesta figura, eu vejo cosseno de θ e seno de θ, ambos maiores que zero. E se eu pegasse não esse ângulo aí, mas um ângulozinho assim, certo? Maior que π sobre 2. Que ângulo é esse? É esse ângulo aqui. Eu vou chamar esse primeiro ângulo de θ1. E se eu for para um θ2 aqui maior do que π sobre 2? O que eu posso afirmar sobre os sinais do seno e cosseno? Como é que eu visualizo geometricamente o cosseno desse ângulo? É essa projeção aqui. E o seno? É essa projeção aqui. Só que eu busco setas para cá e para cá, indicando as direções positivas. Então, olhando para a figura, eu vejo que cosseno de θ2 é o quê?
Maior ou menor que zero? Menor que zero. E seno de θ2 maior do que zero. Então, quando o ângulo está no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. E se eu pegar um terceiro ângulo, digamos no terceiro quadrante? Chamar isso aqui de θ3. O que acontece agora? Temos cosseno de θ3 menor do que zero e seno de θ3 também menor que zero. Se eu tenho este ângulo aqui, ó, θ4. Cosseno de θ4 é o quê? Maior do que zero. Seno de θ4 menor do que zero. Então essa construção generaliza a noção de seno e cosseno, que a gente tira daqui, de ângulos agudos para todo o círculo, certo? Vamos rever aqui algumas relações trigonométricas. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Se eu perguntasse por que o seno de θ ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado é igual a 1? Isso já está no quadro, dito de outra forma? Teorema de Pitágoras. Aqui nessa construção aqui fica claro. Isso aqui é o seno de θ1, isso aqui é o cosseno de θ1 e a hipotenusa aqui tem raio 1. Aspecto importante é a paridade das funções seno e cosseno. Se eu pegar aqui, ó, seno de menos θ, eu tenho um ângulo. Vou fazer aqui nessa figura mesmo aqui. θ1. E eu pego aqui menos θ1. O que eu posso afirmar sobre os senos? Quanto vale essa distância? Se o ângulo aqui é o mesmo que fosse o mesmo que o ângulo aqui. Aqui não ficou muito o mesmo, não. Mas se fosse o mesmo, esse ângulo e esse aqui, só que este positivo e esse negativo. O que eu posso afirmar sobre essa distância? É a mesma, concorda? Só que o sinal contrário. Então, seno de menos θ é menos seno de θ. O que quer dizer isso? Quer dizer que a função seno é uma função ímpar, concordo? E o cosseno, hein? Cosseno de menos θ. É menos cosseno θ ou é mais cosseno θ? Igual, ó. Toda a projeção aqui é a mesma, todas apontando na direção positiva. Então é cosseno de θ. Isso quer dizer o quê? Que a função cosseno é uma função par. Então essa é uma propriedade importante, porque eu sabendo o valor do seno para algum ângulo, eu saio para menos aquele ângulo. Além disso, função seno e cosseno são funções periódicas. O que quer dizer isso? Se eu aumento de 2π radianos, eu volto ao mesmo ângulo. Então a função volta ao mesmo valor. Sempre que eu dou uma volta completa, a função tem de voltar a ser a que era antes. Tanto a seno como a cosseno. Somas de ângulos. Digamos que eu tenha dois ângulos. Vou chamar de θ1 e θ2. Quanto vale o seno de θ1 mais θ2? Quer dizer, o que é a fórmula? Se eu sei quanto vale o seno de θ1, seno de θ2, cosseno de θ1 e cosseno de θ2, a partir daí, quanto é que vale o seno da soma desses dois ângulos? Seno de θ1, cosseno de θ2, mais seno de θ2, cosseno de θ1. E quanto vale o cosseno de θ1 mais θ2? Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2. Agora aqui tem menos. Seno de θ1 vezes seno de θ2. Essas são fórmulas que não são muito diretas, não muito, são tanto complicadas, mas vale a pena saber de decorar essas fórmulas.